dedinho para cima. Nós já estamos ao vivo, gente. Bom dia. Eu sei que aí não deve ter chegado ninguém, mas a gente sempre, como todo sábado, como toda transmissão, a gente pede esses minutinhos só para a gente compartilhar com os amigos e grupos. Já aproveitem para convidar os amigos, crianças principalmente, né? Os pais. E a gente já começa daqui 2 minutinhos. São 2 para as 11, daqui 2 minutos a gente inicia, tá bom? Vou até silenciar aqui. Bom dia para todo mundo. Já estamos aí. Compartilhar. Ó, a Cássia já está aí, Heloísa. Quem puder compartilhar com as crianças. Ó, 20 pessoas, o Edmilson também já chegou. Gente, convidem aí as crianças para participar, como a gente tem feito, o pessoal tem acompanhado, né? Nós temos feito 4 semanas, na última as crianças participam, tem sido fantástico, né? Quem tem visto, quem acompanhou, viu a qualidade que está sendo da molecada participando com a gente. Dona Aquilina, bom dia, uma alegria. Marcamos o Codinho uma palestra agora em agosto já, hein? Ele vai fazer uma palestra o tempo todo. Rodrigo, Maria, Luiz Alberto sempre está com a gente. Olha aí, todo o pessoal que sempre está com a gente à noite está junto aqui com as crianças também. Que bom. Que bom, que bom. Eu queria hoje também, eu sei que a gente tem um pessoal que estuda bastante, né, Cláudia? Na nossa página, um pessoal que ajuda bastante. A gente vai falar um pouco da história desse personagem, na verdade, de São Francisco de Assis, que é uma história maravilhosa. Quem puder nos ajudar a enriquecer a história, a gente agradece. Sim. Tá? Então, a gente estuda junto aqui, com as crianças, com os adultos. Tá? Mesmo porque nós precisamos tomar cuidado, que a gente falava que ia fazer para as crianças estão vindo e estão dando baile em todo mundo, né? De conhecimento, de estudo. Semana passada o Arthur destruiu aqui, né? No bom sentido. Foi demais. A Heloísa, aquela graça de criança, atenta. Isabela. Heloísa que entrou. A Isabela atenta ao estudo e da idade dela, né? Nossa, uma fofa. Fazendo desenho, quer dizer, através do desenho ela consegue se expressar melhor do que palavras. E ela manda sempre os desenhos fantásticos, a Isa. E o Arthur, eu acho que o Arthur está no corpo errado. O Arthur deve ter uns 50 anos de conhecimento já. Está só relembrando, eu acho, o Arthur, viu? Eu acho. Olha, já estão aí, Arthur, Isabel. Ai, fofos, bom dia. Como é bom ter vocês aí com a gente. Bom dia. Arthur e Isabela na área. Presta atenção vocês aí, que vocês já são os nossos parceiros fixos do Amigos do Bem, para participar depois no final do estudo, né? Quando a gente fizer as 3 semanas, provavelmente, acho que a gente consegue, ou 4, não sei. Bom dia, Márcia. Bom dia, Paulo. Bom dia. Muito obrigada por todo mundo estar com a gente. Edmilson, com suas bolachas traquinas. Oi, Arthur. Bom dia, lindeza. Ai, que fofo. Arthur, a gente precisa da sua ajuda aí, Arthur. Quiser mandar os comentários, ajuda a gente, tá? Eu vou deixar o Arthur aí, que como ele é trabalhador, então ele já fica na tela aí. Isso, deixa o Arthur aí, que a gente pelo menos olha para ele e a gente tá vendo a criança, né? Sim. Vai se inspirando, né? Gente, então, bom dia a todos. Nós estamos aí, já iniciaram. Obrigado a todos que estão participando, os adultos. Quem tiver criança, a gente sempre fala toda semana, é importantíssimo. A gente gostaria que tivesse mais crianças participando. A gente sempre vai estar convidando as crianças que participam durante a semana para participar na última, depois de encerrado o assunto, né? Que nem nós fizemos essas 2 vezes já. Fizemos a primeira vez com o Nicolas e com o João Pedro, e agora fizemos com o Arthur e com a Isa. Então, todo encerramento do assunto, nós vamos tentar trazer as crianças para virem bater papo com a gente, tá bom? Então, eu vou deixar a Ana Cláudia fazer a oração e no finalzinho a gente só volta para se despedir. Mas
mais uma vez, quem puder compartilhar com os amigos, com grupos e tal, principalmente para a gente chegar nas crianças, né? A gente sabe que quase todas as casas estão com as atividades paralisadas, então estão sem educação de espírito infantil, e é uma forma, claro, a gente sempre fala, né, Ana e Cláudia, não dá para a gente já ouviu isso de algumas pessoas, perguntaram como é que a gente estava separando por idade, nós não temos essa capacidade, mesmo porque nós estamos fazendo meia horinha, que foi o tempo que a gente achou que as crianças se interessariam e seria, pelo menos, produtivo nesses termos, né? E a mesma coisa, nós também não conseguimos aprofundar tanto em doutrina espírita como, de repente, algumas casas já têm o trabalho. Nós também temos um trabalho já há 8 anos, não dá para a gente fazer o mesmo tipo de trabalho aqui na internet em meia hora, mesmo porque vocês já viram, nós estamos atingindo de 7, 8 anos a 13, 14, 15 anos, que foi o João Pedro que participou com a gente, tá? Então, o que elas estão tentando é falar de assuntos que consigam atingir todas essas idades, tá bom? Então, fica o convite, convidem as crianças para participar. Só lembrando que a gente está tentando fazer um trabalho próximo do que a gente fez com as parábolas, que a gente fala sobre um assunto que tem que ser mais aprofundado, a família assiste junto e depois discute, né? Vira um hábito de discutir aquele assunto, né? Como foram as parábolas. Na verdade, a gente ficaria aqui 2 horas falando sobre um assunto. Não é cansativo, não dá, isso fica para os pais em casa, na hora do evangelho, enfim, é uma dica que a gente... E também na hora de preparar, a gente pensa assim, que não tem crianças tão pequenas, então a gente tem que atender o público pequeno até o adolescente, então a gente tem que pensar num assunto que atinja todos, né? Não falar uma linguagem muito infantil e nenhuma tão adulta também, tem que estar ali no meio termo. E falar que está aberto para as crianças fazerem perguntas, darem opiniões, sugestões, como melhorar o trabalho. Eu acho que isso é muito importante. A gente não é um grupo fechado, que a nossa ideia que prevalece não é isso. A gente está precisando realmente de ajuda. É um trabalho que está começando e é intuitivo, e a espiritualidade ajuda nós, com certeza, e ajuda todos que participam. Tá? Então, gente, boa aula para vocês. Finalzinho a gente volta a se falar. Vocês vão me avisando os vídeos aí, tá bom? Tá bom. Já. A imagem de Jesus agora, por favor. Então, bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria mais um sábado, a gente está junto. Espero que a gente alcance os corações dos nossos pequenos. Aqui estão os nossos 2 amiguinhos Jesus. E nós vamos ter mais amiguinhos depois para colocar aqui, que a gente vai pedir para depois as crianças darem nomes, tá? Olha lá. Então, vamos serenar os nossos corações, sentar confortavelmente, pedir para a mãe, para o pai ou para a tia, quem estiver do lado ali, colocar aquela aguinha enquanto a gente faz a oração, enquanto a gente fala um pouquinho do Evangelho do Cristo. Com essa imagem linda de Jesus, com esse olhar doce, esse sorriso, é esse Jesus que a gente carrega dentro. É esse Jesus que nos acompanha. Em primeiro, um sentimento de gratidão a Deus por mais um dia, por acordarmos, por estarmos bem, por termos saúde, agradecer ao nosso lar, agradecer a nossa casa, ter uma cama confortável, comida, e também pedir a Deus que olhe pelos nossos irmãos menos afortunados, que visite todos os nossos irmãos que estão doentes, que estão necessitando de seu amor. A esse nosso querido Mestre Jesus, esse irmão mais velho que cuida da gente, que está tão próximo da gente, lembrando que o Cristo, e Deus também, que é Pai, ele está sempre perto, ele não é um ser inalcançável, ele é um ser tão amoroso que ele está sempre do nosso lado. Amado Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, nos ajude com as crianças. Sabemos que a espiritualidade traz crianças nesse momento, aqui para ficar conosco, para muitas crianças ainda ouvirem um pouco do Evangelho, muitas crianças nos ajudarem, espíritos de luz aqui com a gente,
e que essa luz reflita e vá a todos os lares, a todos os lugares, todos os trabalhadores de paz, do bem, que já vão trabalhando com as águas que colocaram no começo do estudo, fluidificando, colocando o remédio necessário para que cada um possa ter um pouco de paz, de equilíbrio e de amor, e principalmente fé. Fé nesse Cristo maravilhoso, fé nesse Deus tão bondoso. Gratidão, gratidão a todos que estão com a gente e que assim seja. Sérgio, o centro não está abrindo para passes. Na verdade, a gente faz isso, a gente faz o passe à distância, numa oração. Sempre a gente pede para colocar a aguinha aí enquanto a gente faz o estudo. Também não adianta só colocar água e sair. Eu acho que é muito importante participar do estudo, porque nisso você já está sendo amparado pela espiritualidade, né? Então, o centro está fechado e a gente está fazendo à distância, tá? Bom, nós terminamos o Pai Nosso e começamos agora com a oração de São Francisco. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa figura tão meiga, né, que é São Francisco de Assis. Então, Ale, põe o primeiro vídeo para as crianças e para nós, por favor. Pode colocar. Nós vamos falar depois do vídeo, tá? Explicar um pouquinho melhor. No ano de 1182, na cidade de Assis, na Itália, nasceu um menino chamado Giovanni di Pietro di Bernardone. Ufa, consegui. Mais conhecido hoje como São Francisco de Assis. Ele era filho de uma família muito rica e acabou sendo educado para trabalhar com negócios. Quando tinha 20 anos, Francisco foi para a guerra como cavaleiro em combate ao Papa e chegou até a ser preso. Depois que saiu da prisão, ele ficou muito doente e renunciou toda a sua riqueza para viver uma vida humilde e ajudando os necessitados. Logo que se converteu, partiu para Roma como peregrino e viveu como um eremita e na solidão. Em 1205, ele viu o crucifixo da igreja de São Damião, lhe pedindo para que ele fosse restaurá-lo. E foi aí que ele abriu mão completamente de tudo: ambições, riqueza e até as roupas. Diferente dos religiosos da época, que viviam em mosteiros, Francisco fez diversas viagens missionárias. Foi para o Chipre, Egito, Síria e peregrinou até os lugares santos. Mas depois de um tempo, ele percebeu que sua missão não era só restaurar as igrejas físicas por onde ele passava, mas pregar sobre a humildade e o amor de Deus para os cristãos. Em 1209, recebeu autorização do Papa Inocêncio III para a criação da Ordem dos Franciscanos. O primeiro núcleo que ele criou foi a Ordem dos Frades Menores. Depois, com Santa Clara, criou a Ordem Feminina. E, por último, a Ordem Franciscana Secular para os leigos, solteiros ou casados. São Francisco de Assis morreu quando tinha 44 anos, mas segue vivo como um exemplo pra gente de humildade e bondade. Ele também ficou conhecido como protetor dos animais. Sabe por quê? Porque ele defendia a preservação da natureza e dos animais, que são obras-primas do Criador. Inclusive, sempre que ele andava no campo pregando, muitos pássaros e outros animais seguiam ele. Maneiro, né? São Francisco de Assis, rogai por nós. Demais já. Então, o São Francisco de Assis, ele nasceu na Itália, em 5 de julho de 1182. E os pais dele eram muito ricos. O pai era um comerciante, né? Ele vendia tecidos.
E São Francisco, ele estudou, a escola que ele estudou, ele foi educado, ler, escrever e principalmente a contar, porque naquela época eles davam muito valor ao dinheiro, aos bens materiais. Só que ele ajudava no comércio do pai dele, mas não era um trabalho que atraía a ele, né? Não era uma coisa que ele sentia prazer em fazer, ficar ali no comércio. E o pai também não era uma pessoa assim muito amorosa, né? Ele maltratava os funcionários, ele não gostava de ver aquilo, doía nele. Aí houve uma revolta, porque o imperador morreu. Faleceu, não tinha quem o sucedesse, porque o filho tinha apenas 2 anos de idade. Aí começaram a brigar pelo poder. E o que aconteceu com o São Francisco? Francisco, ele foi para a guerra, né? E voltou. Aí ele resolveu ter uma vida, né? De farra, brincadeiras. Então, também ele viu que aquilo não agradava, não tocava Não preenchia. o coração dele. Pode, se quiser. Não, pode falar, não preenchia. Não preenchia o coração dele. Aí ele volta, ele resolveu se tornar cavaleiro, mas ele não voltou para casa como os pais esperavam. Na época, ser cavaleiro era uma honra. Era um status, né? Para as crianças, por exemplo, não sei, como você ser cavaleiro de alguém, de um rei, por exemplo. O braço direito, né, do rei está ao lado da nobreza ali. Exatamente. E o pai de Francisco gostava, queria isso. Ele queria que o filho tivesse dinheiro, poder, porque ele já tinha, ele queria que o filho continuasse, entendeu? E ele era filho único, né? Então era o único herdeiro ali. Exatamente. Então, ele queria deixar a fortuna dele, queria que ele fosse... Ele queria fama, o pai dele fama. queria isso. E quando ele foi para ser cavaleiro, né, Cláudia, ele não voltou feliz da missão, ele não voltou com a missão concluída, ele desistiu da missão. E nessa volta, entre idas e vindas, ele começou a ver as pessoas na rua passando fome, leprosos, que na época já eram discriminados, né, como na época de Jesus. Ele mesmo tinha asco, mas ele sentia, quando ele encontrou um leproso, a primeira coisa que ele fez foi abraçar e beijar esse leproso e dá um destaque nas histórias que a gente vê sobre essa passagem dele. Que aí ele vê que o que ele quer é muito maior do que estava sendo proporcionado para ele. Mesmo aquela vida quando ele tinha 20 anos, que ele foi para a farra, vamos dizer assim, que foi lá com os amigos, sem muita responsabilidade, nem essa de ser cavaleiro, de ser especial, de ser visto como nobre, ser rico, e nem a de ser rico. Então ele começou a pegar os tecidos do pai e doar, escondido do pai. Escondido assim, ele não pediu. De autorização, ele pegava e doava para os pobres, né, para ajudar. E também ele queria refazer essa igreja, onde ele, como é que chama a igreja? Só para a gente, é a parte histórica essa, né? A capela de São Damião. E ele levou, então ele começou a ajudar os pobres e também a ajudar a refazer a capela de São Damião. Aí o pai dele foi lá e buscou ele, né? Sim, o pai dele não se conformava, não queria isso para ele. Foi lá na capela de São Damião, proibiu ele, trouxe ele para casa e pôs ele a ferro, né? Prendeu ele com ferro na mesa, no móvel da casa, que ele não saísse, porque ele achava que ele estava ficando louco. Onde já se viu alguém renunciar à riqueza, ao poder, a tudo que ele queria, e já não quis ser cavaleiro, já não quis isso, não quis aquilo, agora ele ia gastar o dinheiro para reformar uma capela, que na época era muito importante, as pessoas iam, né? Hoje também, cada um vai aos templos, ou igrejas, ou capelas, enfim. E aí a mãe de Francisco solta ele. E ele volta para essa capela, continua, leva mais tecidos ainda, mais dinheiro e mais tecidos, e aí o pai vai buscar ele, né? O pai vai buscar, ele fala, olha, eu renuncio. Ele falou, então você vai ter que renunciar à sua riqueza. Ele falou, eu renuncio a tudo. A minha riqueza, inclusive a roupa que eu estou vestindo, que a roupa é sua. E entrega as vestes para o pai e coloca uma túnica, né? Ele pede
para o frei dessa capela. E aí começa a peregrinação de Francisco. Primeiro, ele achou que devia mesmo reformar a parte física, a igreja física. Com o tempo, ele foi entendendo que a renovação era das pessoas, a interna. Então, ele sai pregar o evangelho do Cristo, como passou aí um monte de lugar, né? Sim. E aí, Cláudia? Então, a partir do momento que ele entende que a reforma da igreja não é reforma física, é reforma interna, ele começa a viver somente a parte espiritual. Ele entende que realmente seria aquela renúncia, né, dos bens materiais e viver os ensinamentos de Jesus. É onde ele faz votos realmente de pobreza, né, que já havia e começa a pregar a doutrina. Aí ele começa a ter pessoas assistindo, ouvindo, que se tornam seus discípulos. E saem pregando a palavra de Jesus, que era esse, né, o reformar a igreja. Acho que era esse o chamamento de Deus para ele, né? Hoje ainda tem a ordem franciscana, né, Sim, ele fundou em 1200. A primeira foi a ordem dos irmãos mendigos, né? Que ele quis os mendigos. Ele atendia muito aos mendigos. Depois veio a ordem franciscana. Mas acho que até hoje. Depois das mulheres, né? Que tiveram vários. Isso. Ele foi os papas proibiam, depois liberavam. Ele passou por uma série de problemas com a igreja. Mas aí ele entendeu que não dependia a igreja em si, dependia a reforma de cada um, de levar a palavra do Cristo para as pessoas na vida dele. Assim, ele viajou, enfim. E ele, por que ele é dito como o homem, assim, o santo dos animais? Ele amava muito a natureza. E com esse voto de pobreza, ele passava muito tempo na natureza. E quando ele se sentava, diz que até à beira de riachos, de lagos, até os peixes vinham próximos a ele. Os pássaros sentavam no seu ombro. Ele acalmou um lobo, tem uma historinha, se vocês procurarem, é uma história bem longa de São Francisco, mas é interessante. Ele acalma um lobo feroz, né, que ele está na natureza, e o lobo vem e ele fala, por que você está bravo comigo? Ele acalma. Então ele era muito amigo dos animais. Ele protegia demais a natureza de modo geral. Ele vivia muito com a natureza e convivia demais com os animais. Por isso que a gente sempre tem pessoas, né, que sempre... Aliás, deixa eu pegar a figura aqui, agora nós estamos com esse negócio no ouvido. Peraí, deu. Aqui, ó, a gente tem a figurinha de São Francisco aqui, esqueci dele, dá licença, de Jesus, vamos para... Ó, que bonitinho, na cabeça dele, ó, tem um passarinho e na mão também tem, ó. Porque aonde ele ficava, o passarinho fazia exatamente isso, sentava na cabeça, sentava no ombro, e todos os animais ficavam ao lado dele. Olha que interessante. E São Francisco, com essa bondade toda, passou por muitas coisas, morreu jovem, né? Morreu jovem, aos 44 anos. Morreu jovem, aos 44 anos, amparado pelos irmãos de causa dele, na verdade, na floresta, praticamente. Mas ele deixou uma oração tão linda, que é essa oração que a gente vai estudar. Que a gente vai tentar passar frase a frase, que é igual ao Pai Nosso. Ela é tão linda, mas ela tem que ser muito pensada no que a gente está falando. Ela é de uma profundidade imensa, né? E por que ele foi para a floresta? Ele ficou tão decepcionado, né? Porque ele era muito recusado, né? Os papas dominavam muito na época, né? A religião era papa que dominava tudo, e ele ficou muito decepcionado, ele resolveu se afastar. Ele renunciou ao cargo dele lá e foi para a floresta. Aí foi onde ele foi começando a ficar doente, depois viveu um tempo lá, e ficou doente lá na floresta, foi cuidado pelos discípulos, irmãos, né? Pelos irmãos dele. E um dia ele estava orando no alto de um rochedo e veio um serafim, que seria um anjo, né?
trazendo uma cruz, e ele ficou com as marcas nas mãos e nos pés, como se faz as mesmas marcas que Jesus teve, né? E quando essa imagem desapareceu, ele percebeu que estava com essas marcas, ele só foi perceber depois disso daí. Ai, que linda! Ai, meu Deus! Fofa! Obrigada! Beijo, Isa. Beijo, querida. Aí, depois ele começa a ficar doente, né, que eu já falei, volta para Assis, que é onde ele gostaria de falecer, desencarnar, seria Assis. Foi cuidado, né, como eu já disse, e foi assistido pelos discípulos até que esse dia chegou. E muito jovem, gente, imagina com 44 anos ele deixar todo esse ensinamento, né? Cristo com 33 deixou muito, né? E São Francisco com 44 anos deixou tudo isso para a gente. Ou seja, ele se dedicou à vida do Evangelho do Cristo há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Ele abriu mão de tudo que ele tinha e saiu sem a roupa do corpo. Sem a roupa do corpo, ele usava só isso mesmo que a gente está nessa imagem aqui, ó. É uma túnica, tá vendo? Só uma túnica é o que ele usava. Ele fez voto de pobreza realmente. Ele só comia o necessário para sobreviver. Então ele não tinha nada e ele achava que era dessa maneira que a missão dele era essa. E foi uma missão muito linda, deixou uma história maravilhosa. Queria até pedir para as pessoas que, se a gente esqueceu alguma coisa, deixe nos comentários ou coloque depois para a gente, né? Porque é uma história longa e... rica de detalhes. Rica de detalhes. A gente tentou mais a parte moral do nosso São Francisco aqui, tá? Para a gente chegar a entender como ele conseguiu fazer essa oração, né? Essa oração, da onde veio essa oração? Desse carinha aqui, ó, que é igual esse carinha aqui, tá vendo? Esse aqui tá um pouquinho mais para cima, né? São Francisco tá ali, parça dele, já era parça, né, do Cristo. Uhum. Sabe aquele parça? Falou, ó, vou lá ajudar. Então, esse aqui era um missionário nosso, e continua sendo até hoje. Ele conseguiu, né, aprender muito, absorver muito tudo que o Cristo ensinou. E tentou, né, passar, colocou né? Em prática, né? Tudo isso. Pensa vocês, quem conseguiria hoje virar as costas, deixar a roupa do corpo, pegar um pano, se vestir, sair para a rua, pregando e tentando ajudar os pobres, morando com os mendigos e tentando ajudar as pessoas que estão doentes. Hoje você fala que você está espirrando, a pessoa não chega nem perto da gente, né? Imagina. Você imagina na época, que vida, esse serzinho de luz aqui, ó, muito fofinho, que nós vamos estudar a oração tão linda que ele deixou. E na época, as pessoas que ele abraçava, os leprosos, eles eram tirados da sociedade, gente. Eles ficavam num lugar isolados e ele não tinha medo de chegar perto. Era uma doença que pegava e enchia no corpo de feridas, né? Que é a hanseníase, né? Chamada de hanseníase. E hoje em dia tem cura. Naquela época não tinha. E essas pessoas, elas eram segregadas. O que é isso? Elas eram tiradas do convívio. Eles separavam. Era como se elas fossem jogadas fora, descartadas. E ele convivia com essas pessoas. Os mendigos, né, muitas vezes pediam e as pessoas viravam as costas, ninguém queria saber, porque imagina se naquela época o importante era ser rico, era ter poder. Imagina como o mendigo era tratado naquela época. Se hoje em dia a gente vê pessoas, né, se desfazendo dos mendigos, virando a cara, não conversando. Imagina naquela época de São Francisco, como que eles eram tratados. É só trazer para os nossos dias hoje. Você está no conforto da sua casa, você está com um pai que é empresário, vamos supor que é uma empresa, espera que você continue, e aí você fala para o seu pai que você não quer, que você quer viver uma vida de pobreza e ajudando as pessoas. Pô, fala, tá louco, né? Vai internar. Tá ele foi considerado louco, né? Foi considerado louco. Então, essa é a história desse ser de luz. Então, vamos agora para a oração que a gente vai estudar, frase a frase. O tio Ale vai colocar para a gente o vídeo. É um vídeo, a música é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, a letra é igual, mas nós achamos muito rico esse vídeo, tá? A gente pede para o tio Ale colocar, e a gente vai
depois só voltar para falar tchau, e semana que vem a gente volta com as frases dessa oração maravilhosa, desse ser de luz aqui, que nos acompanha até hoje. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Bem mais consolar que ser consolado, pra bem mais amar do que ser amado. É só no perdão que se é perdoado, e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho demais esse desenho. E aí, na semana que vem, a gente... Esse Chiquinho de Assis come traquinas. Eu acho... Bom dia, Pá. Semana que vem a gente vem com as frases, a frase, para a gente pensar um pouquinho sobre cada frase dessa oração tão linda que esse nosso amigo fez, né? Esse querido fez. Que bom, Antônio, que você gostou. Bom, a ideia partiu dele, né? Agora é o responsável aí. Gente, só para a gente encerrar, vai dar tempo, eu vou deixar o Faço Bem Você também, que senão a molecada reclama. Pra gente, só falar uma coisa para a Cláudia e para a Ana, para a senhora, rapidinho, para a gente não passar muito hoje. Gente, só dá importância, muita gente talvez já vá perguntar, ou tem alguns professores aí que vão questionar depois. Nós usamos o termo São Francisco, mesmo na doutrina espírita, como Kardec usou, né? Nós vamos ver na codificação vários santos, ditos santos da Igreja Católica, serem referidos dentro da codificação como santo, como Santo Agostinho, que a gente viu lá várias passagens, né, do Evangelho.
Então, não estranhem, ou talvez alguém, como a gente já ouve alguns comentários, mas é espírita lá e está falando santo, Santo Antônio, São João, São Pedro. Gente, são espíritos extremamente, como a Cláudia e a Ana falaram, com uma evolução extraordinária, mais um dos grandes avatares. Ontem a Célia comentou sobre isso no nosso bate-papo. Então, nós usamos em relação ao respeito e à identificação desse espírito quando esteve encarnado com a gente. Mas quem quiser chamar ele de Francisco de Assis, de Chico, mais um Chico, sem problema nenhum. Só que a gente usa, a oração é a oração de São Francisco. Não seria justo e nem legal da nossa parte, do movimento espírita, usar a oração de Francisco de Assis. A oração foi feita, isso foi dito o tempo todo, como oração de São Francisco. E não tem demérito nenhum. O que a Igreja Católica referencia todos esses grandes espíritos que passaram aqui pela Terra e nos deixaram todo esse exemplo moral de passagem, nós respeitamos e respeitamos muito. Então, antes que alguém comente, fale, mas vocês falam lá no movimento espírita, essa é uma forma que os espíritos se apresentaram, inclusive na codificação. Tá? Eu acredito que se a gente mudasse o nome, seria uma forma de discriminar e que a gente não pratica discriminação. Não, e equivocado. A oração é de São Francisco e a gente se relaciona. E a gente se relaciona a ele como São Francisco, como a Igreja Católica cita, sem problema nenhum, gente. Como na história dele fala de Serafim, que o Serafim veio falar, exatamente. É um espírito de luz, um espírito que veio da comunicação. Então, para quem quiser chamar ele de Francisco de Assis, como nós citamos quando nós vamos estudar a obra dele, tem uma biografia fantástica de Francisco de Assis, nesse sentido. Então, antes que alguém fale alguma coisa nesse sentido, só quis esclarecer, nós temos um respeito muito grande e é simplesmente uma referência a um personagem, a um espírito que viveu encarnado e que foi transformado em santo, em são, como vocês quiserem, e por isso que a gente usa. Então, dentro da codificação, mesmo para os espíritas que não pensem essas bobagens, dentro da codificação nós temos lá Santo Agostinho, que nós citamos tanto em tantas palestras e estudos, se apresentando como Santo Agostinho, que era a imagem que ele se sentia, e nós reconhecemos, e a codificação reconheceu, como uma personalidade extremamente importante, tá bom? Então eu vou colocar o Faço Bem Você também, para nós deixarmos encerrando, nós nem vamos voltar depois, né, Cláudia e Ana, para a gente não passar tanto, né? Mas então, boa tarde a todos, ótimo final de semana. Amanhã eu vou avisar, amanhã nós vamos fazer uma homenagem bem bacana para o Dia dos Pais. Nós vamos fazer um bate-papo com o Renato, que vocês conhecem, já falei para ele se virar e preparar a música. E junto com isso, nós vamos ter algumas surpresas muito bacanas. Nós falamos ontem com a Célia, alguns amigos muito queridos mandaram umas mensagens em homenagem ao Dia dos Pais, como pais e como filhos. A maioria deles que nós pedimos os vídeos e se ofereceram, já são pais. Então, vamos falar um pouquinho. Está bem bacana, tem alguns muito emocionantes, tem alguns muito legais. Eu falei ontem do Marcel, que me emocionou, porque eu não sabia de verdade. O Marcel nem tem tanta intimidade com a gente, fez um vídeo, e eu fiquei sabendo, depois que ele me mandou o vídeo, que ele devolveu o pai dele para a realidade espiritual no meio dessa pandemia. E ele está muito emocionado no vídeo, mas fiquei muito feliz. Então, nós vamos encerrar com a música do Ed, que virou um grande parceiro nosso, e a música que a gente sempre encerra. A Fátima está perguntando que horas. Fátima, é às 10 horas da manhã. Como o Edmilson fala, é o horário da missa. Mas entra na página, já tem até o link já com a transmissão. Amanhã é só clicar lá que já vai estar a transmissão ao vivo. Tá bom? Cláudia, Ana, obrigado de novo. Até já, tá bom? Então, nós vamos encerrar. Vocês viram a foto da Isa aí, né? Coisa mais linda. Fofa. Beijo para vocês. Vamos colocar a da Isa antes da música, pode ser? Pode. Só um beijo para vocês. Obrigada, gratidão por estar com a gente, tá? E a gente espera os comentários na página, foto, crianças, mandem desenhos, Vamos lá. Então, antes da gente encerrar, só vou colocar a foto da Isa, e aí a gente vai... Não dá para... Não tem como, né? Fazer duas telas, deixar a Isa e a música.
Não, porque ele não deixa fazer. Mas a gente só vê a Isa aí para matar a saudade e depois eu volto pro... Ai, que lindeza. Muito fofo. Gratidão. Olha como vocês estão cabeçuda lá na tela, gente. Acho que é por isso bolacha traquinas. É. Não vou falar nada ao vivo para não denegrir a imagem. Tá bom. Gente, nós vamos encerrar então com o Ed Moreno. Bom final de semana para vocês, gente. Amanhã a gente se fala no Dia dos Pais. Quem não puder, feliz Dia dos Pais já antecipado, tá bom? Beijo. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Basta se espelhar no que fez Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Mandela na África, Frei Damião, Ciudad, Kardec, Chico Xavier, a união de dois mundos com Jesus de Nazaré. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Aquele que encontrou a conta e o dinheiro que alguém perdeu, foi ao banco e pagou, e até as moedas do troco lhe devolveu. Você que correu atrás de alguém pra devolver o celular, a bolsa com cartões no shopping que alguém esqueceu. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Você que sorri com gentileza ao mendigo no farol, faz-se existir ao idoso no asilo que se sente só. Você que arrisca a sua vida pra salvar a vida de alguém, essa luta o bem que se faz, faz a você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Tchum, tchum, tchura. Tchum, tchura. Tchum, tchura. Oh, yeah. Tchum, tchum, tchura. Tchum, tchura.